Viu, irmãos? Aleluia, graças a Deus. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Nós temos vivido um ano tão difícil, né, irmãos? Esse ano de 2020, um ano tão desafiador, mas graças a Deus nós estamos rompendo em fé. O pastor Fabrício, domingo passado, falou: o ano está terminando difícil, mas nós estamos terminando jubilosos. Nós estamos terminando alegres, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, tem nos fortalecido, tem nos sustentado, tem suprido as nossas necessidades. Essa semana eu tive conversando com a irmã, eu falei com ela: olha, eu não vi esse ano passar. Passou muito depressa. E só tem uma opção: eu passei carregada no colo de Jesus. Porque com toda essa situação que aconteceu, essa pandemia, os irmãos sabem o problema que nós enfrentamos na nossa família de saúde do meu irmão, que é um problema gravíssimo, mas o Senhor tem realizado um milagre diário. Cada dia nós estamos gratos por mais um dia, porque é bênção, é vitória do Senhor, é cuidado de Deus. E então eu passei assim esses dias todos, graças a Deus, não perdi uma noite de sono, não desesperei. Só pode ser carregada no colo, não tem outro jeito. De outra forma, eu nem sei como que eu passaria por isso tudo, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado a nossa igreja, e nós temos permanecido firmes, fiéis para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso tudo é motivo de honra e glória do Senhor, porque só Ele que faz essas coisas, só Ele que nos permite sentir assim. E nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Nós vamos aprender sobre a alegria nessa carta do apóstolo Paulo. E o tema da nossa palavra hoje que nós vamos meditar é: o que rouba a sua alegria? Talvez a gente possa pensar assim: nesse ano de 2020, o que roubou minha alegria? Talvez nós poderíamos fazer uma lista enorme. Mas hoje nós vamos aprender mais sobre a alegria do cristão, que a nossa alegria, ela não é um sentimento, ela não é uma emoção. A nossa alegria, ela é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. Por isso nós temos que estar alegres, apesar das circunstâncias que chegam para nós do mesmo jeito. Chega para todo mundo, mas a nossa alegria, ela é Jesus, e é por isso que nós podemos ficar alegres. Vamos abrir em Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo escreveu assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E é interessante a gente pensar que Paulo, quando escreveu essa palavra, essa carta, onde ele estava? Ele estava preso, ele estava algemado, ele estava ali sobre o domínio, né, de Roma, mas ele falou: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa feliz? Não precisa responder. É uma retórica. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Seus pais podem dizer de você que você é uma pessoa feliz? Sua esposa pode dizer que você é uma pessoa feliz? Seus filhos? Seus colegas de trabalho? Os irmãos da igreja podem dizer que você é uma pessoa feliz? No final da palavra eu vou refazer essa pergunta e eu espero que você tenha mudado de opinião, dependendo da sua resposta. Talvez, quando a gente fala em felicidade, a gente já fica criando um monte de mecanismo de defesa na nossa mente.
Mas será que é possível ser feliz no mundo de hoje? Com tanta injustiça, com tanta maldade, com tanta corrupção. Será que é possível ser feliz num ano de pandemia? Um ano em que tantas pessoas têm perdido sua vida, outras perdido o emprego. Todos nós estamos sofrendo com a inflação, o aumento do preço. A gente vai no mercado, a gente fica assustado. Cada semana que a gente vai é diferente, a gente fica sem entender. Todos nós estamos sendo afetados de alguma forma. Será que é possível ser feliz nesses tempos tão difíceis? E Paulo escreveu para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Escreveu essa carta quando ele estava preso, algemado, nós falamos aqui, né? E nós vamos aprender aqui 3 aspectos da nossa alegria, a alegria do cristão. O primeiro aspecto é que a alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, não é um substantivo, é um verbo. E é um verbo no imperativo. Ou seja, você não tem opção, você tem que ser alegre. A alegria do cristão, ela é imperativa. Nós não temos o direito de ser triste. Porque ser triste é um pecado de desobediência a uma ordem, e a uma ordem que o Senhor nos deu. Nós temos que alegrar quando? Sempre no Senhor. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Agora eu quero fazer outra pergunta para você. Você também tem problemas na sua vida? Ou só eu que tenho? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também? Ou será que é só na minha que acontece isso? De vez em quando alguém fica doente na sua família? De vez em quando você passa um aperto, um problema que você, a olhos, assim você não vê solução? Todos nós passamos por esses problemas, né? Mas, apesar desses problemas, a nossa ordem é para sermos alegres no Senhor, apesar das circunstâncias. O segundo aspecto é que a nossa alegria, ela tem que ser ultra circunstancial. Ou seja, apesar da circunstância difícil, apesar desse ano desafiador, apesar de todas as opções que eu citei que pode acontecer conosco, nós temos que nos alegrar sempre e alegrar no Senhor. O desafio para nós é ser feliz mesmo com as circunstâncias ruins. Porque ser feliz quando tudo está bem é muito fácil. Isso aí qualquer um, até o ateu, ele é feliz se a circunstância for favorável. Agora, com a situação difícil, nós temos que ser fiéis e permanecer alegres no Senhor. Porque a nossa alegria não é um sentimento, não é uma emoção, e nem mesmo é a ausência de coisas ruins. Que, como eu falei, nós também não estamos isentos das coisas ruins que acontecem para todo mundo. E nem a presença de coisas boas. Nossa alegria não é só medida pela presença de coisas boas. A nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria é Jesus. Por isso que Paulo diz lá, preso na cadeia, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tem Jesus, você é feliz. Agora, se você não tem Jesus, aí não tem como ser feliz. Porque Jesus é a nossa alegria. Então, a nossa alegria, ela é imperativa, ela é ultra circunstancial e ela é cristocêntrica. A nossa alegria é Jesus. Mas nem todos os crentes desfrutam essa verdadeira alegria. Basta a gente conversar com as pessoas, né? Olhar para os semblantes delas, a gente vê que as pessoas não estão muito felizes. Principalmente nesse ano que tem sido assim muito desafiador mesmo, tem sido muito difícil para todo mundo. Mas nós podemos entender o que está acontecendo com essas pessoas à luz de um texto que nós já falamos sobre ele aqui, no culto da família. 1 Samuel, capítulo 30. Quem se lembra dessa história de Davi com os seus 600 homens valentes que foram para a guerra junto com o rei?
E o rei mandou eles voltarem para trás. Quando eles chegaram na cidade Ziclag, que era a cidade refúgio que esse rei tinha determinado para ele morar com os seus 600 homens, a cidade estava queimada. Os amalequitas tinham levado todas as mulheres, todo o rebanho, todos os despojos e deixou a cidade queimada. E quando Davi e seus 600 homens chegaram ali, a Bíblia fala que eles choraram até não ter mais forças. E Davi ficou desesperado, ele chorou e os 600 homens revoltaram contra ele e queriam apedrejá-lo. E ele ficou passando muito aperto, mas a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele orou e perguntou para o Senhor se ele deveria perseguir o bando e se ele ia alcançar aquele bando. E o Senhor falou com ele: reage, Davi, porque você vai trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Por isso eu estou dizendo aqui que não é que nós não podemos chorar, não podemos entristecer, mas quando isso acontecer com a gente tem que buscar no Senhor, porque Paulo fala para a gente alegrar no Senhor, não é alegrar nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas, mas no Senhor, porque nosso Deus é o Deus da restituição. Ele pode trazer de volta a alegria para a nossa casa, Ele pode trazer de volta a harmonia para o nosso casamento, Ele pode solucionar todos os problemas que nós não podemos. Deus pode com apenas uma palavra, e Ele pode devolver a alegria para o nosso coração. Então, se hoje nós estamos tristes, nós vamos aprender que Deus pode devolver a alegria para o nosso coração, e nós vamos aprender a identificar quais são os ladrões que estão roubando a nossa alegria. Paulo, nessa carta de Filipenses, depois os irmãos podem ler essa carta, são só 4 capítulos, é um livro bem pequenininho, mas é uma leitura muito profunda e de muito aprendizado. Vocês podem ler e vocês vão extrair muitas coisas. E nesse aqui nós vamos citar sobre 4 principais ladrões que Paulo cita aqui. O primeiro ladrão está em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Primeiro ladrão da alegria, que pode roubar a nossa alegria. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O primeiro ladrão que pode roubar nossa alegria, então, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida, elas acontecem com a gente querendo ou não. A gente preparado ou não, chega aquela circunstância que você não pode controlar, você não tem como deter. É um acidente grave que acontece, um luto traumático, um caso de doença na família, uma perda financeira radical. Você não tem como controlar. A própria pandemia que aconteceu é uma circunstância adversa. Nós não podemos fazer nada, simplesmente adaptar. E as circunstâncias chegam para todos. Chega para os crentes, chega para os não crentes. Todos sofrem as circunstâncias. E elas chegam de súbito, sem marcar na agenda, elas não avisam, elas simplesmente acontecem e nós não temos como prever e nem como controlar. E elas podem transtornar nossa mente, transtornar o nosso coração. E se a gente não tomar cuidado, essas circunstâncias roubam a nossa alegria. Vamos imaginar aqui comigo. Você indo ao médico, uma consulta de rotina, você chega ali, faz seus exames de sangue e descobre que está com uma doença grave, às vezes até incurável, na perspectiva da medicina. Se a gente não tomar cuidado, isso pode roubar a nossa alegria. Imagina você em um casamento de 5, 10, 15, 20 anos de alegria, de felicidade, de harmonia. De repente, uma traição, um rompimento.
se a gente não tomar cuidado, essa circunstância também pode roubar nossa alegria. As circunstâncias, ela pode roubar nossa alegria. E se a gente perguntar para Paulo, quais circunstâncias que você está falando aí? Que ele falou que as coisas que aconteceram contribuíram para o crescimento do Evangelho. Paulo poderia fazer um breve relato para nós das coisas que aconteceram com ele. Ele poderia falar assim, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui enxotado em Tessalônica, eu fui escorraçado em Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra na ilha de Malta, ele chegou em Roma, preso e algemado. Mas ele falou, saibam que essas circunstâncias contribuíram para o progresso do Evangelho. Esse homem crê em sorte? Esse homem crê em azar? Esse homem crê que é a mão da providência divina que cuida da vida dele. Independente de toda a circunstância que ele viveu, ele está falando, foi importante porque contribuiu para o crescimento do Evangelho. E ainda mais, porque ele estava preso, a igreja foi mais encorajada a pregar. E porque ele estava preso, ele evangelizou a guarda pretoriana. Sabe o que é a guarda pretoriana? É a tropa de elite do imperador. São 16 mil soldados de elite que trafegavam pelo palácio e transitavam pelo poder. Essas pessoas, porque Paulo estava preso, tiveram a oportunidade de ser evangelizadas por ele e alguns podem até ter se convertido. Ou seja, ele tirou o melhor daquela circunstância adversa. E nós também temos que aprender a fazer assim. Tem até uma expressão que fala fazer uma limonada com um limão. Se você receber um limão, você faz uma limonada. É isso aqui que Paulo fez. E ainda mais porque ele estava preso, não podendo visitar as igrejas, ele começou a escrever as cartas que estão aqui na Bíblia para nós, inclusive essa que nós acabamos de meditar nessa palavra de hoje. Talvez se ele não tivesse preso, a gente não teria essas preciosidades na nossa Bíblia para nos ensinar tantas coisas. Então, quando a sua vida estiver parecendo que está de ponta cabeça, estiver parecendo que você é um barco à deriva no mar da vida, você tenha certeza que Deus está cuidando de você. Ele não te abandona em momento nenhum. A mão da providência divina é que dirige o seu destino. Não se preocupe, você não está só. Olhe para a vida sempre na perspectiva do cuidado de Deus e da soberania de Deus. Porque, do contrário, as circunstâncias vão roubar a nossa alegria. Talvez a gente tenha olhando a nossa vida. Parece que tudo está fora do lugar, não está se encaixando, mas um dia Deus ele vai nos mostrar todos os propósitos e nós vamos entender que tudo que nos aconteceu sempre contribuiu para o nosso bem. Isso está aqui na palavra de Deus. Todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Às vezes nós não entendemos na hora, mas depois o Senhor vai nos mostrar. Haverá um tempo que nós iremos entender que todas as coisas sempre contribuíram para o nosso bem. Então, olhe para a vida sempre na perspectiva de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. O segundo ladrão que pode roubar a nossa alegria está em Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, nos versículos de 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segundo ladrão que pode roubar nossa alegria, então, são as pessoas. E nós choramos muito mais por causa de circunstâncias, por causa de pessoas, do que por causa de circunstâncias. Por quê? As pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas também. Nossos relacionamentos são assim. A gente decepciona, a gente é decepcionado. Por isso nós precisamos muito, muito, muito do exercício do perdão. Porque sem perdão não tem saúde emocional. Sem perdão não tem vida com Deus. Sem perdão a gente adoece espiritualmente, fisicamente. E Jesus chegou a falar que se a gente não perdoar, a gente não pode orar, porque as nossas orações serão interrompidas. A gente não pode deixar a nossa oferta. Se nós não perdoarmos, nós não podemos ser perdoados. Porque nós, na oração do Pai Nosso, fala, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nós precisamos perdoar. Porque nós não somos perfeitos, nós não viemos de uma família perfeita, nós não constituímos uma família perfeita, nós não participamos de uma igreja perfeita. Então, nós precisamos do exercício do perdão para que as pessoas não roubem a nossa alegria. Sem perdão, nós não vamos ter saúde emocional. E a falta de perdão é como a gente tomar um copo de veneno pensando que o outro que vai morrer, sendo que só vai fazer mal para nós mesmos. A mágoa, o ressentimento adoece o corpo, adoece a alma. Precisamos liberar perdão. E a única maneira de ser livre é perdoar. Porque o perdão, ele cura, ele liberta, ele é uma faxina da nossa mente. E uma alforria do nosso coração. E traz restauração. O perdão, ele não é fácil. É mais fácil falar de perdão do que perdoar. Mas é necessário. Nós precisamos para que a gente tenha saúde. E o perdão, ele não é uma coisa natural. É uma obra da graça de Deus, manifesta na nossa vida. Com a gente pedir muito, muito, orar, o Senhor nos ajuda. E perdoar não é esquecer. É lembrar sem sentir dor. O pastor Fabrício já falou aqui no início, o Senhor, os nossos pecados, Ele esquece, Ele não se lembra dele mais. E é assim também que nós temos que agir quando nós perdoamos, porque às vezes a gente perdoa, mas a gente está sempre falando, você fez isso, fulano, você fez aquilo. E não é assim. Perdoar é deixar aquilo para trás. Nós precisamos deixar para trás para a gente conseguir seguir para frente. E para entender muito sobre o perdão, eu fiz um estudo sobre a parábola do credor incompassivo. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 21 a 35. Jesus conta que o reino dos céus é semelhante a um rei que foi acertar as contas com seus servos. E aí, uma pessoa que lhe devia 10.000 talentos, ele falou, olha, tem paciência comigo, eu vou te pagar. Aí o rei perdoou a dívida dele, e ele, saindo dali, encontrou um outro conservo que lhe devia 100 denários. E ele fez a mesma coisa. Por favor, tem paciência, que eu vou te pagar. Mas ele, não tenho paciência, você vai ser preso até você me pagar. E aí depois o rei falou para ele, que isso, eu te perdoei aquela dívida tão grande e você não pôde perdoar o seu irmão, então você também agora vai ficar preso, e entregou ele para a prisão. E aí eu fui fazer um estudo sobre esses dados, do que significa isso. 10.000 talentos e 100 denários. 10.000 talentos, irmãos, é 600.000 vezes mais do que 100 denários.
10 mil talentos é o equivalente a 350 mil quilos de ouro. E ainda mais, naquela época que essa carta foi escrita, no primeiro século, não era possível ninguém dever 10 mil talentos. Era impossível. Jesus contou, foi um exagero. Era mesmo para ensinar um valor assim, muito precioso, porque não tinha como nenhuma pessoa no primeiro século dever esse valor. E, além do mais, falar que ele ia pagar depois, era impossível de pagar, não teria como ele pagar essa dívida. E depois a dívida dos 100 denários, naquela época o salário era 1 denário por dia. Ou seja, 100 dias de serviço ele conseguiria pagar a dívida. Mas o outro não perdoou a dívida. Tão pequena, apesar de ter sido perdoado de uma dívida tão grande. E esse é o tamanho do perdão que nós recebemos de Jesus. A nossa dívida com Ele era impagável, mas Ele pagou na cruz com seu sangue, nos perdoou, nos remiu de todos os nossos pecados. Então, nós não temos desculpa para falar, olha, eu não posso perdoar fulano, porque fulano me humilhou muito, fulano me maltratou muito, ele não tem direito. Porque nós recebemos um perdão de uma dívida impagável. O nosso Deus nos ensinou isso. Então, nós temos que perdoar, independente do tamanho da dívida que o outro tem conosco. E ainda, quando vier na nossa mente, porque a gente não esquece o que o outro fez. Às vezes, uma coisa boa a gente esquece, mas uma coisa ruim a gente não esquece de jeito nenhum. E quando aquilo vier na sua mente, olha, fulano fez isso. Você fala assim, não, essa dívida já está paga, aquele credor não me deve mais nada. Já está perdoado em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, não guarde mágoa, perdoe, porque senão as pessoas vão roubar a sua alegria. E sabe o que é terrível? A pessoa que você não perdoa é a pessoa que convive com você 24 horas por dia. Porque você é prisioneiro daquela pessoa. Você chega para almoçar, coloca a comida no prato, aquela pessoa senta junto com você. Você sai de férias com a família, vai fazer uma viagem, aquela pessoa vai junto com você. É a pessoa que você não gostaria, mas ela está. Porque você fica prisioneiro dela. Você está sempre lembrando daquilo que te magoou, que te ofendeu. Então, libera perdão para você ser livre. A única forma de ser livre é perdoar. Tome a atitude de perdoar para que as pessoas não roubem a sua alegria. E em nome de Jesus, não guarde mágoa, não guarde feridas. Esprema esse pus dessa ferida e libera o perdão para cicatrizar em nome de Jesus e para você seguir com alegria plena. Primeiro ladrão da alegria, então, são as circunstâncias. Segundo, são as pessoas. E agora vamos aprender o terceiro. Está lá em Filipenses, capítulo 3, no versículo 19. O destino delas é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, o terceiro ladrão que pode roubar nossa alegria é o amor ao dinheiro. Alguma vez você já teve algum problema por causa de dinheiro? Já discutiu com sua esposa, com seu marido ou com seu filho por causa de dinheiro? Dinheiro é um problema de muita discussão entre amigos, família. É sempre um problema. E a Bíblia fala aqui que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Elas não têm tempo para Deus, não têm tempo para os filhos, não têm tempo para a família, não têm tempo para a igreja. Elas acordam cedo, elas comem penosamente,
o pão que granjearam, porque elas só se preocupam com as coisas terrenas. E daqui, irmãos, nós não trouxemos nada, e nós não vamos levar nada, e nós temos mais do que nós precisamos. Todos nós. A ideia desse mundo, o consumismo, às vezes quer colocar na nossa mente que a gente fica triste por alguma coisa que a gente não tem, sendo que nós temos muita coisa, muito mais do que nós precisamos. Basta a gente abrir nosso armário, abrir nosso guarda-roupa. Tem roupa lá que você tem um tempão que não usa? Tem sapato que está lá que você tem um tempão que não usa? Ou seja, nós temos mais do que nós precisamos. Mas os valores desse mundo é que a gente vale por aquilo que a gente tem. Sendo que nossos valores eternos, nós preocupamos em ser e em ter nossos tesouros aonde? No céu, que Jesus nos recomendou para juntar tesouros lá no céu. E aí a gente fica triste quando tem um casamento que a gente quer comprar um outro sapato para ir, ou uma roupa para ir, mesmo que a gente já tem. Às vezes já teve até um casamento no outro mês que você usou, mas agora é um novo casamento, você precisa de uma nova roupa, porque as pessoas já te viram com aquela. Esse é um mal do século, de querer implantar isso na nossa mente, de consumir, que a gente tem que ter mais. E a economia hoje é globalizada, e o que acontece lá na China reverte aqui no Brasil na mesma hora. Um acidente que acontece lá, uma usina que tem um acidente climático, interfere aqui na nossa vida na mesma hora, aumenta os preços das coisas, algumas coisas correm o risco de faltar no mercado. Então, a economia globalizada é isso aí. O que acontece lá reflete aqui e está todo mundo interligado. E as empresas precisam que a gente esteja consumindo cada vez mais para que essa roda da economia ela sempre continue girando. Independente se a nossa saúde vai mal, se a nossa família vai mal, a gente tem que continuar. A roda tem que girar, não pode parar de jeito nenhum. E o dinheiro, ele é mais que uma moeda. O dinheiro, ele é um espírito, ele é um Deus. A Bíblia chama de Mamon. E no altar de Mamon, muitas pessoas se casam. No altar de Mamon, muitas pessoas se divorciam. Muitas pessoas vivem e muitas pessoas morrem. Nós temos que ficar atentos, senão isso vai também roubar a nossa alegria. O amor ao dinheiro, a preocupação só com as coisas terrenas. Não importa, então, se a nossa vida vai mal, se a nossa saúde se arrebenta, a roda tem que continuar girando. E o consumismo, o que é o consumismo? É quando eu compro o que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para impressionar a quem eu não conheço. Qual outro motivo tem da gente, às vezes, fazer uma dívida, comprar uma coisa que a gente nem precisa, porque a gente tem outra que poderia usar, mas a gente quer comprar, quer estar na moda. E a propaganda é, se você não estiver fazendo, se você não tiver, você está ultrapassado e vai jogando essas setas na nossa mente. E vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 6 a 10, o que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso? 1 Timóteo 6, versículos 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males.
E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então nós temos que ficar atentos a isso aí, a ficar correndo atrás das coisas. Nós precisamos também ter contentamento com aquilo que nós temos. E um exercício que eu tenho feito sempre, e é assim, é meu lema de vida agora, é gratidão, gratidão, gratidão. Irmãos, gratidão, porque nós temos muito mais do que nós precisamos. E quando nós reclamamos, não fica parecendo que a gente está faltando? E quando você é grato, é como se você estivesse sempre transbordando, transbordando. E eu vi uma frase que eu acho muito interessante. O ato de agradecer libera o fluxo do receber. Então, quanto mais grato, mais contentamento nós estamos, mais nós vamos ser abençoados. O Senhor vai nos abençoar mais e mais. Já imaginou um pai que o filho só fica reclamando do que tem? Nós que somos pais. Se o filho ficar só reclamando, não tem isso, não tem aquilo, e a gente se esforçando, nós sendo pais humanos, a gente se esforça para dar o melhor e um filho só reclamando. Imagina, Deus, nosso Pai eterno, Ele também vai ficar triste se a gente ficar só reclamando. Então vamos ser gratos, vamos ter contentamento. Já falei aqui para a gente, se a gente abrir nosso guarda-roupa, a gente vai ver que a gente tem mais coisas do que a gente precisa, tem mais coisas do que nós conseguimos usar. E o consumismo quer te deixar doente e triste pelo que você não tem. E Paulo acabou de falar que nós não trouxemos nada para este mundo e nós não vamos levar nada desse mundo. Então, a gente já tem mais do que a gente precisa. E, senão, a gente deixa de ser feliz hoje pelo que a gente ainda não tem, sendo que nós temos muito mais do que nós precisamos. E isso não quer dizer, irmãos, que nós não devemos ter projetos financeiros, ter anseio de melhorar, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, batalhar para dar o melhor para a nossa família. Eu estou falando que o dinheiro não pode ser a nossa fonte de contentamento. O ter ou não ter, ser a minha fonte de alegria e de contentamento. Isso é digno, isso é honesto, a gente batalhar para conquistar um carro melhor, conquistar uma casa melhor, mas o nosso coração não pode estar nisso. Nossa alegria não pode estar nessas coisas. Não podemos pensar que a alegria está no dinheiro. A nossa alegria tem que estar em Deus, porque só Ele pode nos fazer feliz. E vamos falar agora sobre o último ladrão da alegria, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria, então, é a ansiedade. A ansiedade, nós já tivemos um dia aqui que a gente falou só sobre ansiedade, porque é um assunto muito complexo, muito amplo, porque a ansiedade também é um dos maus do século. Hoje tem criança ansiosa, tem adulto ansioso, tem idoso ansioso, tem jovem ansioso, tem rico ansioso, tem pobre ansioso. Eu costumo dizer que é o pecado mais democrático, porque engloba todas as classes sociais, todas as faixas etárias. Sabe o que quer dizer ansiedade no grego? Estrangulamento, apertar o pescoço, sufocar. E a ansiedade, ela é uma
uma coisa muito inútil, porque rouba a nossa energia. E ela é muito prejudicial, é uma preocupação. Teve uma pesquisa que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos, eles nem vão chegar a acontecer. Mas a gente já sofreu antes, já se preocupou com eles, já desgastou. E, às vezes, quando chegou, se é que chegou, a gente já estava com a energia baixa, porque já tinha perdido muita energia pensando nesses assuntos. 70% nem vão acontecer, mas a gente entretenimento. Haja joguinho para ocupar o tempo, haja filme para entreter, para disfarçar um pouquinho esse mal. E a ansiedade, ela é resultado de nós olharmos para os nossos problemas, ao invés de nós olharmos para o nosso Deus. A gente preocupa com o problema como se nós tivéssemos condições de resolver. E aí a gente não olha para Deus, a gente vê um problema e a gente coloca ele muito grande, sendo que Deus é muito maior do que qualquer coisa. Deus criou todas as coisas, né? Ele está no controle de tudo. E se a gente olhar para os nossos problemas, ao invés de olhar para Deus, nós vamos ficar ansiosos, vamos ficar preocupados e não vamos conseguir resolver. Porque o que é maior do que nós, certamente é menor do que nosso Deus. Porque nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. A ansiedade, ela produz em nós reações físicas, suor nas mãos, a boca seca, taquicardia, bloqueio na mente. Às vezes a pessoa se preparou para fazer uma prova, na hora que ela senta ali para fazer, tem um bloqueio, porque ela está muito ansiosa, preocupada, ela não se lembra das respostas. Ela estudou, ela se preparou, mas ela fica bloqueada por causa da ansiedade. E a ordem dos acontecimentos com a gente é assim, ó. Primeiro você pensa, depois você comporta e depois você sente. Pensamento, comportamento e sentimento. Essa é a sequência. E se nós voltarmos a nossa mente para a palavra de Deus e pautar a nossa vida na palavra de Deus, nos princípios de Deus, o nosso comportamento vai ser forjado por essas verdades. E os nossos sentimentos também vão ser correspondentes. Nós vamos acalmar o nosso coração, sabendo que Deus cuida de nós. Então, descanse em Deus. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Também fala assim, ó, descansa no Senhor e espera nele. E ainda tem outro, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Eu não conheço o meu futuro, você não conhece seu futuro, nem tem como você controlar. Então, vamos descansar na providência de Deus, que Ele está cuidando de nós. E aqui nesse capítulo, Paulo já ensina para a gente o remédio para curar a ansiedade. E eu tenho praticado desde que eu fiz esse estudo. E graças a Deus tem funcionado. Porque eu sei que eu não posso controlar nada mesmo. Não sou capaz de controlar nada. Então, quando vem qualquer situação que possa querer me fazer ficar ansiosa, eu falo, ai, Senhor, está na sua mão, toma. Que o Senhor pode, eu não posso. O Senhor é poderoso, o Senhor está cuidando e o Senhor vai conduzir. Eu entrego na mão dele e deixo com ele, porque ele pode tudo. A sequência que Paulo fala que nós acabamos de ler, ó. Primeiro você ora, suplica e depois ações de graça. No grego, a palavra oração, irmãos, é a mesma palavra para adoração. Primeiro você chega e adora a Deus. E a gente adora a Deus por quem Ele é. E o que Ele é para nós? Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador, Ele é o Deus da nossa vida.
Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa paz. Quando você chega com um problema diante do Senhor, com essa oração de adoração, aquele problema que era grandão vai diminuir. Aí nem combina mais você ficar ansioso com esse Deus grande, que é poderoso, que é onipotente, que é onipresente, que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então, esse problema que te deixa ansioso, também Ele pode. Ele vai diminuir de tamanho e você vai confiar no Senhor. Depois a gente pede, aí a gente fala, ó Senhor, eu estou precisando disso. Faz a súplica e dá graças a Deus pelo que Ele fez. E aí, o que vai acontecer? Depois a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Porque a ansiedade, ela é um pensamento errado e é um sentimento errado. Então, quando chegar a ansiedade, a preocupação, a sua mente já vai estar guardada com a paz de Deus, você já vai estar blindado e você não vai ficar ansioso. Isaías, no capítulo 40, eu amo essa citação, eu gosto muito dela, eu sempre volto, eu sempre falo, quando eu vou falar de ansiedade, quando eu vou falar de grandeza de Deus, eu sempre falo Isaías 40. Os irmãos podem até anotar aí, para depois vocês lerem. Isaías 40, versículo 12 até o 28. Isaías começou a meditar na grandeza de Deus. E ele falou que Deus mede as águas na concha das suas mãos. E nós sabemos que o nosso planeta, quantos quartos de água? E Deus mede na palma das suas mãos. Olha a grandeza desse Deus. Ele pesa o pó da terra em balança de precisão. Quantos desertos tem na terra? E o Senhor mede na balança de precisão. A que eu mais gosto é essa. Que Ele abre o céu como uma cortina e chama cada estrela pelo nome. E por Ele ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Isso tudo já é muito magnífico. Agora imagine você que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e em todos os desertos. E o Senhor chama cada uma delas pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que cuida de nós. É esse Deus que está dizendo para nós, não fique ansioso por coisa alguma. Ele tem competência para cuidar de nós, ou não tem? Ele tem competência. Então, quando nós entendemos quem Deus é para nós, e nós adoramos, e nos aproximamos dele, vamos dando graças a Deus, a paz de Deus forma essa proteção na nossa mente, no nosso coração, e nós não vamos mais ficar ansiosos com coisa alguma. A paz, essa paz, irmãos, que invadiu o coração de Paulo, ali naquela cadeia, preso, falando para a gente, alegrai-vos sempre no Senhor. E é essa mesma paz que Jó também experimentou naquela situação tão difícil que ele passou. E ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e na hora certa ele vai se levantar. E essa é a mesma paz que nós temos experimentado, mesmo diante dessa situação difícil que nós estamos vivendo esse ano, diante de tantos problemas que nós enfrentamos, nós podemos ter aquela paz. Por isso que a Bíblia fala que excede todo entendimento. Que você está ali numa situação muito difícil, que era para você estar desesperado, chorando, sofrendo, lamentando. Você não, você está ali, alegre no Senhor. Porque Ele é a nossa alegria. Amém? Por isso, Paulo, então, podia dizer de dentro da cadeia para a gente alegrar. E a Bíblia diz também, irmãos, que é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. E é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Davi escreveu isso no livro de Salmos. Então eu vou te dizer que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz e superlativamente feliz. Amém? Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Você é feliz?
que Deus nos ajude a dar essa resposta, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele e coloquem em prática, irmãos, vocês vão ver que dá certo, surte muito efeito. Amém? Senhor Jesus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é a fonte da nossa alegria. E é em Ti que nós esperamos e é a Ti que nós clamamos, ó Deus. Ó Pai, mesmo passando por tantas circunstâncias difíceis, nós não estamos olhando, meu Pai, para os nossos problemas. Nós estamos olhando para o Senhor, Jesus. Ó Pai, esse ano foi um ano muito desafiador, foi um ano muito difícil, mas o Senhor nos carregou no colo, o Senhor nos conduziu, ó Pai, e nós somos gratos ao Senhor por isso, meu Pai. Senhor, ajuda cada irmão que recebeu essa palavra, ó Deus, a colocar o seu coração, a alegria no Senhor, Jesus. Ajude-nos, Pai, a vencer a ansiedade, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a confiar no Senhor. Ajude-nos a meditar sempre na Tua palavra e na Tua grandeza, Senhor. Porque o Senhor é a fonte da nossa alegria. E é a Ti que nós clamamos e agradecemos pelo cuidado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra.